Evangelho de João, capítulo 12. Nós estamos caminhando novamente naquilo que o Senhor, o Espírito Santo, concedeu ao apóstolo João para escrever sobre e tratar a respeito do nosso Salvador, do nosso Senhor. No último domingo, nós vimos que esta é a última semana, ou os últimos dias de Jesus. É provavelmente a terceira e última Páscoa dele. Vimos que ele estava em Betânia, ele foi para encontrar aquele homem, Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Vimos Maria ungindo os seus pés com aquele óleo caro, e que ele disse que ela estava preparando para a morte, algo que era feito comumente naquela época. É claro que como ela fez era diferente. Nós vimos da falsa piedade de Judas Iscariotes, a sua preocupação com os pobres. Vimos os religiosos que tinham a Bíblia da época em suas mãos, querendo matar Jesus. E agora Lázaro, porque Lázaro era uma comprovação de que Jesus era o Cristo, o Messias. E eles cegos, se eu e vocês cremos hoje, nós éramos exatamente assim, só não somos pela graça de Deus. Eles cegos queriam matar o autor da vida. E nós terminamos no versículo 11, por causa dele, Lázaro, muitos se afastaram dos judeus, crendo em Jesus. E aqui é uma implicação, nós vimos claríssima, de que quando alguém crê no Evangelho, quanto mais ela crê no Evangelho da graça de Deus, mais ela se afasta da religiosidade falsa, que não muda ninguém. A religião produz fachada, hipócrita, falsa. Cristo transforma vidas. O Evangelho não tem nada a ver com a religião nesse aspecto. Vou fazer alguma coisa para que Deus me aceite. O Evangelho é Deus fazendo tudo e tendo feito tudo em Cristo, para que nós, por meio de Cristo, fôssemos aceitos por Deus. Quando alguém é convertido, pela graça de Deus, ele vai cada vez mais se afastando do falso. Por isso que, às vezes, nós, boa parte de vocês, eu já passei por isso, andei numa falsa religiosidade, num falso cristianismo. Mas um dia, quando Deus, aprove a Deus revelar Cristo, pela graça, então ele foi me mostrando que aquela religião, ainda que usasse o nome de Jesus, era falsa. Os fariseus eram assim. Cristo converteu fariseus com absoluta certeza, Saulo, talvez, provavelmente, Nicodemos. E aí então nós vamos retomar a partir do versículo 12, e eu queria meditar com vocês. O título da nossa mensagem é A Hora Mais Importante da História. Não da história do homem, da história do universo. E nós vamos ouvir o próprio Deus encarnado dizer isso. Nós vamos ouvir por que Deus se fez homem. Por que Deus deixou a sua glória e veio habitar entre nós. Como João começa os primeiros versos. O Verbo se fez carne. Deus habitou em nós, no meio de nós. Nós vamos
ler do versículo 12 até o versículo 19 primeiro, que é um relato histórico, e depois dos versos 20 a 33, que é o que eu gostaria que nós estivéssemos atentos, nós vamos ver esta hora. Essa ideia aqui não é um título para causar impacto. Isso é a maior verdade. Faltam alguns dias para Jesus ir para a cruz. João capítulo 12, versos 12 a 19, diz assim. Eu vou projetar, se você está com a sua Bíblia, quiser acompanhar. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenhas medo, ó cidade de Sião, Jerusalém, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, os seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, perceberam que lhe fizeram estas coisas e que elas estavam escritas a respeito dele. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Para variar, os zelosos religiosos não conseguem ver a verdade. Por isso que a minha compreensão, a religião é a pior desgraça que o homem já criou. A religião se propõe a fazer algo para Deus, mas é contra Ele. A religião, ela apresenta algo externo, que muitas vezes vai ser visto como não verdadeiro. É verdade que, como nós estamos aqui em uma reunião, fica todo mundo igual, é todo mundo parecido. Pessoas podem participar e congregar por uma questão religiosa, de religiosidade. Mas isso não significa mudança. E é tão séria a questão da religiosidade que o grupo que Jesus mais foi duro foi contra religiosos. Jesus não era duro contra pecadores, que eles chamavam ao arrependimento. Ele era duro com religiosos, porque religioso é falso, só tem máscara. Por isso que nunca é demais a gente ter cuidado com a religiosidade. Eu temo muito pela religiosidade. Eu temo muito de nós nos reunirmos e fazermos isso, e fazermos rituais, e apresentarmos, por exemplo, crianças, olha que lindo, e faz isso, e não há mudança nenhuma. João está dizendo, no dia seguinte, é muito provável o domingo que antecede a Páscoa do final de semana que vem. A multidão, lembra? A multidão era aquelas pessoas, porque o que acontecia? Jerusalém estava cheia de pessoas, de judeus e de prosélitos. Quem eram os prosélitos? Prosélitos eram pessoas de outras nações convertidas ao judaísmo. E como eles eram convertidos ao judaísmo, e a religião faz isso, tem rituais, e eles então iam e participavam.
E eles estavam lá, muitas pessoas. Eu estava lendo um comentário e Flávio Josefo, que era um historiador judeu, disse que normalmente naquele período era provável que havia mais de 2,5 milhões de pessoas lá em Jerusalém. E assim nós vimos, quando vemos no relato, as pessoas que ouviram de Jesus ressuscitar um morto, que viram, imagina só o agito que estava ali. Grande multidão que tinha ido à festa. Lembra que nós ouvimos, será que ele vai vir para Jerusalém? Quando ele estava lá em Betânia. Todo mundo quer saber a respeito de Jesus. Eles perguntavam para ele, agora, por favor entenda, multidão não significa nada. A igreja na história nunca foi maioria. Nunca foi, nem vai ser. Mas a gente gosta. A gente fica maravilhado com multidões. Aí o que esse povo faz? Versículo 13: pegaram em ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, porque Jesus está entrando em Jerusalém, num jumentinho, cumprindo a promessa ou a profecia do Antigo Testamento. E como todo, é ele, é o Jesus. Então aquelas pessoas pegaram folhas de palmeiras, que eram comuns na época em Jerusalém, e diziam: Hosana, a salvação é agora. Eles estavam louvando Jesus. Bendito que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. O salmo que João cita, Salmo 118, é uma promessa a respeito de Cristo. E havia uma agitação. Mas agitação não significa nada. Muita gente não significa nada. Era uma empolgação, por quê? Porque tem um homem aí que faz sinais, que faz milagres. Olha o rei. Mas o rei que eles queriam era político. O rei que eles esperavam era um rei que fosse dominar e então libertá-los do Império Romano. Lembra? João está escrevendo isso mais ou menos 30, 40 anos depois. Versos 15 e 16. Não tenhas medo, a cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, os seus discípulos não entenderam, dentre eles João, que está escrevendo isso. A hora que está acontecendo aquilo, João não entende o que está acontecendo. Só depois que ele foi glorificado, João diz. Isso já havia acontecido. Lembra quando Jesus diz para os religiosos: destruam esse templo e eu reconstruo em 3 dias? E aí ele falou: mas você está falando desse templo, aí foi construído há 46 anos, está dizendo que... E os próprios discípulos não entendiam que ele está falando do corpo dele, da cruz. Como é fundamental nós entendermos as coisas que estavam escritas a respeito dele. Irmãos, o Antigo Testamento não é um livro que fala de lei e de um Deus que é do Antigo e agora é tudo novo. Não, o Antigo Testamento é o anúncio do novo. O novo é o cumprimento do que Deus estabeleceu por milênios no Antigo. E está acontecendo naquela hora, naquele momento. A Bíblia não é um livro sobre leis, sobre regras, sobre mandamentos. Ué, mas está cheio disso. Sim, mas não é o alvo principal. A Bíblia é um livro sobre Deus. E o Deus que ama pecadores. O Deus que se faz homem. Esse é o assunto da Bíblia. Mas nós nos perdemos com religiosidade, com regras.
palavra de Deus tem o objetivo de revelar quem Deus é. É claro que quando nós conhecemos genuinamente, Ele muda as nossas vidas. Mas o alvo da Bíblia não são regras, não são leis. O irmão João Calvino, dizendo sobre esse fato de que nós devemos nos basear na Escritura e não na emoção, porque está acontecendo aquilo ali, irmãos, nós não podemos nos enganar. Essa multidão aqui, daqui a alguns dias, vai dizer: crucifica esse homem. Não é que não, eles creram no Evangelho, eles viram, é Jesus, é o Salvador, Ele é o Rei que vem reinar na minha vida. Não, quando eles veem que nada disso acontece, eles mudam, é a mesma multidão. Por isso que a nossa base é a Escritura. E aí o Calvino diz: os instruídos por esse exemplo de que nós devemos examinar a Escritura, e como os discípulos, e o João vai ver, nós entendemos depois que a Escritura disse, aprendamos a formar o nosso juízo de cada coisa que se relaciona a Cristo, não com base nas próprias emoções carnais, mas com base na Escritura. Não com um agito, mas com uma Escritura que, sim, aponta para Cristo. E um parênteses aqui, irmãos. Assim como João, ele foi compreender essa realidade depois, às vezes nós tentamos entender quando o Senhor vai voltar da segunda vez, e a gente fica tentando especular, será que é? Será que... Quando isso for acontecer, se nós estivermos naquele momento, nós tivermos crido, o mesmo Senhor que revelou para os apóstolos, para os discípulos naquela hora, enquanto a maioria ficou cega, vai fazer o mesmo conosco, se nós cremos, se nós estivermos naquele período. O que é essa profecia? É de Zacarias, capítulo 9, verso 9. E a ideia de um rei. Puxa, mas um rei? Não, podia chegar num cavalo branco, né? Imponente. Chegar num jumentinho. Mas é para mostrar que o verdadeiro rei tem valores diferentes daqueles que nós temos. Zacarias, capítulo 9, verso 9, é a profecia que João está mostrando, que João escreveu. Isso aconteceu para cumprir o que o profeta diz. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo, vitorioso. Essa parte a gente não gosta. Humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumento. Jesus está mostrando o meu caminho, o meu jeito, não é do mundo. Sem o Novo Testamento, nós jamais entenderíamos esta profecia como relacionada a Cristo. Você lê lá os versos anteriores e os posteriores, jamais vai ver que está falando de Cristo aqui. A gente entende por causa do Novo Testamento. Os apóstolos só foram entender isso depois da ressurreição. Os apóstolos, João, inclusive. E serve para nós termos cuidado, às vezes. Por exemplo, a gente está vivendo um momento difícil, estranho, diferente. E, eventualmente, às vezes você vê um irmão, é agora. Quem sabe? Eu gostaria que fosse agora, que Jesus está vindo. Ele está às portas, mas ele está às portas há 2000 anos. Ele disse, cedo venho, mas o tempo dele é diferente do nosso. Isso não significa que nós não devamos desejar que ele volte, anelar por sua vinda, mas temos que tomar cuidado. E quando a gente sai da Escritura, a gente toma um caminho perigoso. Os versos 20 e 22, entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, ou Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus.
Lembra, ele está chegando em Jerusalém, a maioria eram judeus, que esperam um libertador de Israel, mas como havia pessoas convertidas ao judaísmo que estavam lá para a festa da Páscoa, dentre eles gregos convertidos ao judaísmo, e esses que ouviram falar de Jesus, do que ele fazia, a gente quer ver Jesus. Quem é ele? O irmão Carson comentando, os gregos que pedem para ver Jesus não só representam o mundo todo, mas também estão em contraste com os fariseus que estão exasperados pela crescente influência de Jesus. De um lado você tem um mundo, e aqui já é um anúncio do evangelho para o mundo todo, de gregos, gentios, outros povos, que vão estar lá. Lembra, em Atos capítulo 2, pelo menos 17 nacionalidades estão ali, onde o evangelho é pregado. E os judeus, aquele para quem Jesus veio, foi isso que ele disse, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E aí a gente tem um grupo de gentios, e graças a Deus, porque nós fazemos parte disso e cremos hoje. Deus está na terra, a Páscoa está chegando, Jerusalém lotada, gente de tudo quanto é lugar do mundo. 50 dias depois, Pentecostes. Esses apóstolos que não estavam entendendo muita coisa, agora entendem e pregam o evangelho para o mundo. E aquelas pessoas que vão lá para celebrar uma festa judaica, voltam para os seus países para anunciar o evangelho. O que é essa hora? É o que Paulo diz, a plenitude do tempo. É o momento mais central da história. Sim, Deus precisou se fazer homem, ele nasceu. Mas muito mais importante do que seu nascimento, é claro que para que a cruz acontecesse, precisava nascer, é a cruz. E olha, irmãos, olha como ninguém valorizaria um Deus que vem para morrer na cruz. Isso é totalmente contrário à nossa mentalidade. Nós valorizamos poderosos, mas nós temos um Deus que se faz homem, que não tem nada. Irmãos, isso não é, que bonito, isso é, Deus está mostrando que o meu padrão é esse, e os meus filhos devem viver assim. Quem não ia querer ver Jesus? Fazia paralíticos andar, cegos ver, mortos ressuscitar. Ele alimentava milhares de pessoas, fez isso 2 vezes, com nada. Mas é aí que tudo isso que aconteceu, que praticamente todo Israel ouviu de Jesus, viu o que ele fez, é agora que Jesus vai mudar. Então, bom, deixa eu dizer para vocês o que eu vim fazer. E aí então dos versos 23 a 33, é que Jesus mostra o que ele veio fazer. Diz assim, João 12, versos 23 até o verso 27, e depois nós caminhamos até o 33. Jesus respondeu, lembra, nós queremos ver Jesus, a multidão está saudando Jesus, é agora. Aí Jesus diz, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Glorificado, é agora. Digo-lhes verdadeiro, ele vai explicar o que é ser glorificado do ponto de vista de Deus. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me. Irmãos, vocês conseguem ver o que ele está falando? Quem me serve precisa seguir-me. Ele veio morrer. Ele não veio estabelecer o trono dele agora em Israel, para reinar e ter súditos.
ele vem para morrer. E ele está dizendo que quem crê nele, se eu e vocês professamos a ele, isso é o que ele quer. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora o meu coração está perturbado, e o que eu direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Jesus está se referindo ao momento mais importante da história do universo. É a hora que Deus vem salvar pecadores. É a hora que Deus veio salvar aquele que Ele escolheu antes da fundação do mundo, Efésios 1:4. É a hora que Ele vem manifestar o Cordeiro conhecido antes da criação, 1 Pedro 1:19 e 20. É a hora de Deus concretizar a obra do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, Apocalipse capítulo 13. Irmãos, isso tudo, o universo, esse mundo gira em torno dessa hora. Sem aquela hora da cruz, nenhuma das manifestações de Deus no Antigo Testamento, nenhum dos milagres, das teofanias, daqueles sinais sensacionais, teria qualquer valor, qualquer significado. Nem mesmo nenhum dos milagres que Jesus fez, como esse que nós vimos, de ressuscitar mortos, teria importância. Jesus não veio fazer milagres, Jesus não veio fazer sinais que nós nos maravilhamos, mas podemos ficar maravilhados e então ver aquilo, mas não crendo no autor do milagre. Nenhum dos milagres que o Senhor Jesus fez, e João diz que o que ele fez não caberia em muitos livros, significa que ele fez muito mais do que os apóstolos retratam, valeria qualquer coisa se ele não tivesse vindo para essa hora. Então, irmãos, quando nós às vezes nos indignamos com igrejas que anunciam uma vida boa aqui, que anunciam a confissão positiva, prosperidade, que eles estão fazendo exatamente o contrário do que Jesus veio fazer. Milagres, ser curado, não passar por sofrimento. Jesus não veio trazer isso. Com todos os milagres que Deus fez no Antigo Testamento, Jesus fez. Se ele não tivesse ido para a cruz, a humanidade ficaria espantada, mas ia para o inferno. É por isso que Jesus está dizendo aqui, irmãos, está claro ou não? Eu vim exatamente para essa hora, não para a hora da entrada triunfal em Jerusalém, mas para a cruz. É a hora da cruz, a hora mais importante. E por mais é incrível isso. Essa é a hora central. Isso deveria mover a igreja. O mundo não quer saber de cruz, a gente sabe disso, mas hoje a igreja não quer saber de cruz. A igreja evangélica, que tem o nome de evangelho, e evangelho está centrado na cruz, mas essa igreja não quer saber. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Mas não vai acontecer a glorificação? Sim, vai. Jesus vem sobre as nuvens com poder e glória. Todo olho vai ver, todo mundo vai se dobrar diante dele. Eu e vocês vamos estar lá. Mas antes disso, ele veio para morrer. A glorificação era que aquelas pessoas, aquela multidão lá estava, olha que coisa sensacional, é agora que ele vai tomar o poder. Poder, governo, não falamos disso toda hora. Nós colocamos como cristãos esperança em governos humanos. Esse governo vai resolver o nosso problema.
Nós colocamos a nossa esperança em milagres. Irmãos, olha o que a igreja está vivendo hoje. Nós já falamos aqui, parte da igreja espera uma vacina para estar com a igreja. Isso, irmãos, isso não cabe no que Cristo veio fazer. Não existe justificativa. Mas é o que nós queremos, é o que todo mundo quer, é o que Judas queria, é o que a multidão queria, era o que os fariseus queriam, era o que os apóstolos queriam, é o que nós queríamos. Mas Jesus está dizendo, não é assim. Olha aí, um homem curando, então acabou a doença. Um homem dando comida, acabou a fome. Um homem suprindo as necessidades, é agora. E ele vem como rei, é agora. Só que antes ele está dizendo, vai haver uma glorificação. Mas antes precisa morrer. Morrer. Como o grão de trigo é lançado na terra, e Jesus está dizendo, eu vim para morrer. E eu vim para morrer, para que vocês em mim, na minha morte também morram. Jesus não veio para o triunfo que o homem quer, ele veio para a vergonha, para a humilhação e para a dor da cruz. Mas é só ele, né? É só ele que, irmãos, é só ele? Não. Quem me serve, esse é o meu caminho. Ele não falou de fruto? Se não morrer, não gera fruto. Pela graça de Deus, ele morreu, ressuscitou. Os que creem nele são fruto. Mas qual o fruto? Qual é o padrão que nós esperamos como cristãos? Os frutos são aqueles que creem no Evangelho. E a pergunta é, você creu no Evangelho? O que você está esperando de Jesus? Eu conheço pessoas que não aceitam nada de ruim porque Jesus prometeu que não seria assim. Não, Jesus não prometeu que seria assim. Na hora mais importante da história, está dizendo exatamente o contrário. O que Jesus veio fazer? Sinais? Prodígios? Milagres? Não. Ele fez isso para mostrar o que ele veio fazer. Ele fez isso para mostrar quem ele era. Mas a igreja está infestada disso. A questão não é lá fora, a questão é você e eu. Você quer ver profecia? Você quer ter revelação? Você quer ver sinais? Você não vai ver. Você não vai ver. E se ver fora do Evangelho é falso. Houve um momento na sua vida em que você reconheceu-se pecador, você é um pecador e eu e vocês somos muito pecadores. Porque a Bíblia diz, e pelos nossos atos nós vemos, e nós não podemos mudar, e a religiosidade, aquela fachada, às vezes está um pouquinho diferente, por exemplo, nessa hora não muda ninguém. Mas então você viu que Deus mandou o seu filho para esta hora, para morrer na cruz, e você era alvo dele, você viu isso, você creu no que ele fez. Ah, eu creio. Então você se arrependeu dos seus pecados, dentre eles a sua religiosidade. E você não somente viu isso, mas que ele ressuscitou, ele te deu uma nova vida. Você creu. Você creu no que Cristo fez. Bom, se eu creio no que Cristo fez, ele morreu por mim. Então a gente precisa entender que não somente ele morreu por mim, mas ele nos fez morrer lá. Versos 25 a 27. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora o meu coração está perturbado, e o que eu direi, Pai, salva-me desta hora? Não. Do que Jesus está falando? Ele está falando de cruz.
Ele vai morrer na cruz fisicamente. E é esta hora que ele veio. Jesus não veio da saúde. Jesus não veio trazer justiça social. Jesus não veio salvar a natureza. Jesus não veio ser amado pelo mundo. Jesus não veio com os valores desse mundo, é o oposto. E quando ele diz que ele veio para esta hora, a hora de cruz, e ele está falando que aquele que serve, nós também. Ah, mas nós vamos morrer? Não, ele morreu por nós. Mas agora, se eu creio nisso, a vida dele se manifesta em mim, e eu devo então levar o morrer dele. Eu não sou mais centro, eu não sou mais centro da minha vida. E aí eu não preciso ser mais centro na minha casa, eu não preciso ser mais centro na igreja onde eu estou. Isso é levar ao morrer, isso é manifestar a vida de Cristo. Irmãos, Jesus está perturbado. O perturbado aqui, ele está em uma aflição que nós não temos a menor ideia de quão grande é. Não porque ele vai ser chicoteado, não porque ele vai ser pregado em uma cruz, não. É porque naquela hora, quando ele veio, para aquela hora, ele vai levar pecadores no corpo dele. Ele vai se fazer pecado. Não era a dor que ele temia. Ele está em profunda aflição. Irmãos, Jesus está dizendo, é assim que eu quero governar a sua vida. Quanto menos de mim, menos de você e mais de Cristo, aí sim vai haver mudança. Nós paramos de ser o centro. A pessoa que nós mais amamos, a pessoa que eu mais amo sou eu, mas o meu maior problema sou eu, por isso que eu preciso de Cristo. Olha o que o irmão John Gill comentando sobre isso. E olha como isso é forte para a hora. Esse irmão escreveu há 300 anos, tá? Ele não escreveu agora, não, para essa hora. Ele diz assim, o sentido de levar o morrer, que Jesus está dizendo, é que todo aquele que ama esta vida temporal presente, por exemplo, eu quero cuidar, nós não estamos dizendo que não temos que cuidar da nossa vida, mas isso, primeiro, quem cuida da nossa vida? O sentido é que todo aquele que ama essa vida temporal presente, de que forma? A ponto de ser, ansiosamente cuidadoso com ela. 2, de tomar todas as precauções para assegurar essa vida. 3, e com o receio de expô-la a algum perigo, optando por negar a fé em Cristo e abandonar a sua causa e interesse. Esse, como tal, não desfrutará por muito tempo desta vida, bem como ficará sem a vida eterna. Quando eu coloquei isso aqui, tinha gente que estava achando que era para agora, algum recado para aqui. Isso aqui foi escrito há 300 anos. Irmãos, não, é isso que Jesus está dizendo, levar o morrer. É perder essa vida. Então eu vou me matar? Não. Mas significa que eu quero obedecer ao Senhor e viver para Ele em tudo. E se eu correr esse risco, por amor a Ele, é isso que Ele está dizendo. Aplica essa verdade ao tempo que a gente está vivendo. Aplica essa verdade a quanto eu e vocês buscamos as coisas desse mundo e não de Cristo. Quanto tempo nós perdemos com porcarias e não dele? Quanto tempo nós deveríamos buscar o Senhor e andar com Ele e viver na presença dEle para que Ele manifeste a sua vida, e aí por consequência nós vamos parar de reclamar, de murmurar, de achar que somos o centro. Jesus veio para me crucificar no corpo dEle. Foi isso que Ele veio fazer. Não foi apenas o ato da justificação, de que Ele morreu por mim e me deu acesso, mas agora eu preciso levar o morrer, eu preciso continuar na cruz, porque se manifestar a minha vida, não vai refletir o caráter de Cristo. O
que Jesus está dizendo aqui é o que Paulo vai dizer: é levar o morrer de Jesus, é estar crucificado com Cristo, é considerar-se morto para o pecado, é porque nós morremos, a nossa vida agora está oculta em Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. Jesus veio para ser Senhor de nossas vidas. Ele não veio para nos dar uma passagem para o céu. Ele não veio, muito menos, para esse monte de coisa que tem sido dita aí no fora. Mas ele não veio só para me dar uma garantia da passagem do céu, para ser meu Salvador. Ele veio para ser Senhor, para governar a minha vida. E se Ele governa a minha vida, a minha esposa vai ver, os meus filhos vão ver, os meus irmãos vão ver, o meu trabalho vai ver, aonde eu estou, vai ver Cristo. A questão é: isso está acontecendo na minha e na sua vida? Versos 28 a 29, Jesus diz: Pai, glorifica o teu nome. E então vem uma voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava ouviu, disse que tinha trovejado, outros disseram que um anjo tinha lhe falado. A multidão não está entendendo nada, essa que é a verdade. Desde o início o Senhor Jesus disse que veio fazer o quê? A vontade do Pai. Ele disse: eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Irmãos, isso é levar o morrer de Jesus. Jesus não veio fazer a vontade dele, ele veio fazer a vontade do Pai. Nós fomos salvos para isso. Essa é a razão da cruz. Para que Cristo seja Senhor. Versos 30 a 33, diz assim: Jesus disse, e é maravilhoso ver isso. A gente não entende isso. O pouco que a gente consegue entender é maravilhoso, mas a gente não entende plenamente isso. Jesus disse: essa voz que o Pai, que acabou de falar, eu vou te glorificar, meu filho, veio por causa de vocês, não da multidão, de vocês, daqueles que creram nele. Não veio por minha causa. Chegou a hora de ser julgado esse mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. João está explicando, décadas depois, do que Jesus estava falando naquela hora. Jesus disse que ele, quando fosse levantado, ele estava falando quando ele fosse levantado na cruz, ele atrairia todos, não todos os seres humanos. Nós acabamos de ver, olha, os fariseus falaram: o mundo está atrás de Jesus, mas o mundo literalmente estava atrás de Jesus? Sim ou não? Era o mundo que estava atrás? Não era o mundo, todas as pessoas. Então a gente tem que entender cada palavra dentro do seu contexto. O todos aqui é todos aqueles que creem em Cristo. Jesus diz que o Pai está levando ele para a cruz por nossa causa. Nós vimos num texto que todos nós conhecemos, João 3, Deus amou o mundo e deu o Filho dele. Meu Pai amou vocês e me entregou por vocês para morrer na cruz. Não significa que Jesus não queria. Paulo diz que ele se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, em Gálatas 1:4. O mundo julgado, que mundo julgado? Esse sistema. Mundo aqui não é o universo, são todas as pessoas, é o sistema, que tem pessoas que estão dentro dele. O príncipe desse mundo é aquele que, no mundo jaz onde? No maligno. O maligno é o príncipe, o diabo. Ele já está vencido na cruz, mas ainda não se concretizou plenamente, mas já estava derrotado. O Carson diz: embora a cruz pudesse parecer o triunfo de Satanás, ela foi
a sua derrota. A nossa vitória é uma cruz. Na cruz, o Senhor Jesus, eu vou atrair todos, judeus, gregos. Vou atrair todos os que creem em mim. A pergunta é: você creu em Cristo? Porque se você não creu em Cristo, você não está nesses todos. Se você não se arrependeu e entregou a sua vida para Cristo, não para uma religião, não para a comunidade, mas para Cristo, você não está nisso. Mas e agora? O que eu faço? Peça a Deus para que revele a você isso, a cruz, a hora central, o que Cristo veio fazer para salvar você. Você é um pecador, você é uma pecadora, e eu e vocês não temos a ideia de quão pecadores somos, por isso Cristo veio para a cruz. Ele veio exatamente para aquela hora. Paulo, décadas mais tarde, e nós terminamos aqui, em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 19 e 21, veja se não é a hora central. Os versos 19 e 21, nós não temos mais tempo de ver todo o texto. Paulo diz assim: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por mim e por você, se você crer. O que nós podemos aprender e aplicar isso, irmãos? A igreja tem uma mensagem, irmãos: Cristo crucificado. Nós já falamos isso aqui, fizemos inclusive alguns estudos sobre o que a igreja deve fazer. Mas a parte de Cristo nada vale. Você pode receber uma ajuda financeira, você pode receber uma ajuda para poder estudar, você pode receber uma ajuda na sua saúde, e nós temos esse papel, mas isso não é nada fora da cruz. Jesus veio salvar almas, sim. Essa é a razão dele ter vindo, salvar almas. Porque você podemos ter um corpo maravilhoso, saúde, tudo isso, e perdermos a nossa alma. Aqueles não, nós temos que cuidar disso, temos que cuidar daquilo. E o que essas pessoas fazem? Elas abandonam a cruz. Se você creu em Cristo, em sua obra na cruz, você tem buscado a Cristo para que a vida dele se manifeste. Você tem clamado a Ele para que Ele manifeste a sua vida, para que você leve o morrer na sua casa, com a sua esposa e filhos, quando você abre mão por amor a eles, na igreja, onde você está, isso é levar o morrer. Agora, eu e vocês não temos condição de fazer isso pela nossa força, é só pelo poder da cruz de Cristo. A cruz, irmãos, eu disse isso, não foi estabelecida apenas misericórdia para nossa justificação. A cruz é o processo que Deus usa para nos santificar, levando sempre e por todo o lugar o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste nos nossos corpos mortais.